Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui, né, faz parte de um curso de uma playlist de estatística aplicada ao Jamovie, tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho em relação à correlação parcial e correlação semiparcial, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui nessa playlist falando em relação à correlação, ok? Então a gente está nesse módulo de correlação, onde eu ensinei para vocês como vocês conseguem interpretar uma correlação, ensinei para vocês como vocês conseguem, né, rodar uma correlação de Pearson aqui no Jamovie, né, e quando vocês devem rodar uma correlação de Pearson, né, que é uma correlação paramétrica. Ensinei para vocês como vocês podem rodar uma correlação de Spearman, né, que é uma correlação não paramétrica, e também ensinei vocês quando vocês vão rodar uma correlação de Kendall, né, que foi o último vídeo aqui nessa playlist, tá? No vídeo de hoje a gente vai dar um passo adiante e a gente vai falar sobre uma correlação um pouquinho mais sofisticada, certo? Que vai ajudar vocês a descreverem melhor os dados na pesquisa de vocês, tá? Que é a correlação parcial ou a correlação semiparcial, tá? O que é uma correlação parcial ou semiparcial, ok? Quando a gente faz uma correlação, né, geralmente a gente testa a magnitude entre duas variáveis, tá? A associação entre as duas variáveis, né, ela não captura o fenômeno que ajuda a explicar, né, a variação dos resultados de uma variável que você está querendo testar, tá? Vou te dar um exemplo, tá, para ficar mais claro. Digamos que você faça na sua pesquisa, né, uma correlação entre a variável tempo de atividade física semanal, ou seja, a quantidade de horas que a pessoa ali passa fazendo exercício físico durante a semana, né, com o nível de depressão daquela pessoa, né? E você quer ver se será que se a pessoa faz mais ou menos atividade física, isso tem algum nível de associação com o seu nível de depressão? Será que a pessoa ela fica mais ou menos deprimida, a depender da quantidade de horas que ela passa de fazendo exercício físico, tá? Você faz uma correlação, pode ser uma correlação de Pearson, por exemplo, né? E você encontra uma correlação moderada a forte, né? Negativa, né? Isso significa que quanto mais tempo a pessoa passa, né? Fazendo atividade física, menor é o seu nível de depressão, né? Então você consegue dizer, digamos assim, que, nossa, né? Parece que fazer atividade física é uma coisa que ajuda a você a prevenir sintomas de depressão, tá? Porém, depressão é uma variável, né, digamos assim, extremamente complexa, né? Não é só fazer exercício físico que vai ajudar a pessoa a ter mais ou menos depressão. Existem vários outros fatores na vida de uma pessoa, né, que pode influenciar se a pessoa ela vai ter maior ou menor nível de depressão, tá? Então, essa correlação que você está fazendo entre a quantidade de horas que a pessoa passa fazendo atividade física, né, e o nível de depressão, né, ela pode ser um falso positivo, né? Ela pode, né, está demonstrando uma associação entre 2 variáveis ali, que é uma correlação espúria, né, porque você não está considerando todos os outros aspectos da vida daquela pessoa que pode estar influenciando em relação ao seu nível de depressão, tá. Então, a correlação parcial ela surge como uma forma de você contornar um pouquinho isso, você conseguir verificar de forma mais verdadeira, de forma mais pura, né, tentar se aproximar um pouquinho mais em relação a, de fato, o quanto que a quantidade de horas que a pessoa passa fazendo exercício físico influencia o seu nível de depressão, né. Para isso, você precisa isolar, né, essa associação entre essas 2 variáveis, ou seja, tudo que ajuda a explicar, né, sobre a pessoa ter depressão maior ou menor, você precisa tirar, né, da variabilidade dos seus dados, para que você consiga verificar de forma mais pura a associação em relação à quantidade de horas de exercício físico e o nível de depressão da pessoa, tá. Por exemplo, será que a pessoa tem uma boa qualidade de sono ou uma péssima qualidade de sono, vai fazer com que essa pessoa se torne mais ou menos depressiva, né? O que a gente espera, né, a gente sabe disso a partir da literatura, é que se a pessoa ela dorme muito mal todos os dias, né, ela tem uma péssima qualidade de sono, né, isso vai fazer com que a pessoa se torne mais deprimida, né? Ou seja, existe, né, uma variação explicada da depressão que é explicada pela qualidade de sono dessa pessoa, né? Mas na sua pesquisa você não quer ver essa associação entre a qualidade de sono e a depressão, você quer ver em relação à quantidade de horas de atividade física, né? Ou seja, você precisa isolar, né, essa qualidade de sono, né, que é uma variável que você coletou, que você tem acesso aos dados e você quer retirar essa variabilidade desse nível de sono da pessoa da sua análise, tá? Para isso, você vai fazer uma correlação parcial, no qual você vai pegar essa terceira variável, né, que é a qualidade de sono dos seus participantes que você coletou, e você vai isolar o efeito dessa variável da sua correlação, tá? Isso é a correlação parcial. É quando você faz a correlação entre duas variáveis controlando o efeito de uma terceira ou outras variáveis em relação à sua análise, tá?
A correlação parcial, inclusive, ela se assemelha um pouco em relação à regressão, mas no sentido oposto, né? Porque na regressão, você quer criar um modelo no qual você vai incluir várias variáveis, né? No caso de uma regressão múltipla, por exemplo, né? Você vai incluir várias variáveis que vão ajudar você a descobrir o que está influenciando a depressão ou não, né? Então você estaria somando o efeito, né, do sono, com o efeito da quantidade de horas de atividade física, com o efeito em relação à satisfação com a sua própria vida, com efeito em relação à satisfação, né, das suas relações sociais da pessoa, né? Todas essas variáveis em conjunto vão fazer com que você consiga aumentar a sua capacidade de predizer, o que ajuda a explicar se a pessoa está com depressão ou não, tá? No caso da correlação parcial é o contrário, né? Em vez de você estar somando esses efeitos, somando essas variáveis que ajudam a explicar a depressão, você está isolando as variáveis para você verificar em relação a duas variáveis especificamente, né? Que é, eu quero saber se a quantidade de horas que a pessoa passa fazendo exercício físico por semana ajuda a pessoa a ter mais ou menos depressão, né? E aí, com a correlação parcial, você consegue verificar isso de forma mais pura, né? De forma mais direta, digamos assim, ok? Eu já volto a falar em relação à correlação semiparcial, tá? Vamos ver como que funciona mais ou menos essa correlação aqui no Gmove, perfeito? Então vamos lá. Ó, primeiro, aqui eu tenho aqui uma base de dados muito simples, né, no qual eu tenho basicamente aqui, ó, 5 variáveis, né? Primeiro, o gênero dos meus participantes, que a gente não vai utilizar nessa variável, tá? Ele só tá aqui porque eu coletei, ok? Então a gente tem participantes que se identificam no gênero feminino e participantes que se identificam no gênero masculino, ok? Eu tenho uma variável aqui, que é uma variável chamada de estresse, tá? Que é o resultado de uma bateria de testes que eu fiz com o meu participante em relação ao seu nível de estresse, né? O quanto que aquele participante se auto-percebia estressado, tá? Eu também tenho aqui uma variável chamada de depressão, que também é um resultado de uma bateria de testes, no qual eu avaliei o quanto que essa pessoa se sente deprimida ou não, né. Essas 2 variáveis, elas mostram para mim que quanto maior, né, é o o o valor da variável em si, né, mais estressada ou mais deprimida aquela pessoa está. Perfeito? Tá? A terceira variável que eu tenho aqui é simplesmente a idade dos meus participantes, né. Então eu tenho participantes aqui que tinha 35 anos, 31 anos, né, e assim vai, tá? E por fim, eu tenho uma outra variável aqui, que ela avalia a qualidade de sono que a pessoa percebe, né. Então, quanto mais alto o valor que a pessoa marca aqui no meu questionário, né, ou seja, valores acima de 60, 70, etcétera, né, melhor aquela pessoa identifica que é a sua qualidade de sono. Quanto menores os valores aqui, né, como por exemplo 3,76, menor é a qualidade de sono daquela pessoa, tá? A minha correlação que eu quero verificar aqui é, eu quero verificar se existe uma correlação entre estresse e depressão, tá? Porém, eu quero isolar o efeito da idade, né? Eu quero saber, não quero saber se meus participantes que são mais velhos ou mais novos, eles estão sendo influenciados em relação ao seu nível de depressão ou estresse. Eu quero retirar, né, o efeito da variável estresse, da variável idade, perdão, tá? Da correlação entre estresse e depressão. A hipótese da minha pesquisa é verificar, né, se existe uma correlação entre estresse e depressão, mas para isso eu quero isolar o efeito da idade, tá? Em uma outra análise, né, eu quero verificar se, o sono, né, ou melhor, se o estresse a correlação entre estresse e depressão, né, vai sofrer interferência em relação ao sono, tá? Então eu vou controlar o sono em uma outra correlação parcial, beleza? Tá? Vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente rodar a análise aqui no Gmove, certo? Dito isso então, depois de toda essa introdução, né, vamos fazer aqui uma correlação, né, simples, tá? Um dos pressupostos em relação à correlação parcial, né, dependendo do tipo de correlação parcial que você vai rodar, é a normalidade, tá? Então, a gente vai fazer um teste de normalidade, como todas as correlações que a gente já fez aqui nessa playlist, tá? Para fazer esse teste de normalidade, a gente vem aqui em exploração e estatística descritiva, tá? Aqui em estatística descritiva, eu vou testar essas 4 variáveis aqui. Eu preciso que a gente tenha normalidade, né, nessas 4 variáveis, ok? Eu vou tirar aqui, ó, o mínimo e o máximo, a mediana, a omissão, e vou pedir aqui um Shapiro-Wilk, tá? No Shapiro-Wilk, né, se vocês lembram do meu vídeo em relação a testes de normalidade, vocês sabem que quando a gente tem um valor que é acima de 0,05, significa que essas variáveis elas têm distribuição normal, tá? Nesse caso aqui, né, todas as minhas variáveis têm distribuição normal, ou seja, eu estou com um caminho liberado aqui para poder fazer a minha correlação parcial, beleza? Desculpa aqui, ó, gente. Eu tenho uma variável que não tem normalidade aqui, que é a idade, tá? Vamos ignorar isso por enquanto. Digamos que eu tenha de fato encontrado aqui, né,
distribuição normal em todas as minhas variáveis, ok? Eu não tinha me atentado em relação à variável idade aqui, peço perdão, tá? Mas vamos considerar que variável idade também tem distribuição normal, perfeito? Então a gente vai rodar a nossa correlação parcial, tá? Simbora, né? Você tem várias literaturas aí que vão dizer que a violação do pressuposto de normalidade na correlação parcial, ela é até ok, né? Dependendo se a sua variável é uma variável que está sendo, né, relacionada principalmente ou ela está sendo controlada. No caso da idade que a gente vai controlar, né? Então talvez ela não tivesse tanta influência, né? A sua distribuição normal não tivesse tanta influência em relação à normalidade dos meus dados, ok? Um ponto, né, que a gente precisa verificar também é se existe linearidade, né, entre essas variáveis aqui, tá? Para a gente poder verificar a linearidade entre essas variáveis, a gente precisa literalmente rodar uma correlação, né, entre todas essas variáveis. Então, a gente vai rodar uma matriz de correlação entre essas variáveis, tá? Para fazer isso, então, eu venho aqui em regressão e matriz de correlação. Ou seja, a gente vai rodar uma correlação normal entre todas essas variáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, estresse, depressão, idade e sono, tá? O ideal, né, se vocês assistiram o meu vídeo em relação ao Spearman, né, é que quando eu tenho uma variável que não tem distribuição normal, que é o caso da idade aqui, eu deveria colocar aqui, ó, o coeficiente de Spearman, né, que ele vai considerar essas correlações aqui que não são paramétricas, tá? Mas, né, erro meu, né, eu estava pensando que eu tinha conseguido realmente gerar todas as variáveis com distribuição normal aqui, né, eu vou considerar a Pearson, né, que é o tipo de coeficiente que a gente vai utilizar na nossa correlação parcial, certo? Mas, na análise de vocês, né, se vocês tiverem uma variável que não tem distribuição normal, recomendo que vocês utilizem aqui o Spearman, perfeito? Tá. Então aqui, né, eu tenho os coeficientes de correlação entre todas as minhas variáveis de 2 a 2, né, através da minha matriz de correlação, tá? Eu verifiquei que existe uma correlação moderada entre depressão e estresse, né, que foi de 0,55, tá? Verifiquei que existe uma correlação, né, fraca, né, entre a idade e o estresse e positiva, o que significa que quanto mais velhos meus participantes são, mais estressados eles são, tá? Mas essa magnitude ela é fraca, ok? Encontrei uma correlação negativa, né, e fraca, né, quase moderada aqui entre estresse e sono, tá? O que significa que quanto maior o nível de estresse das pessoas, menor é a qualidade de sono dessas pessoas, né? Perfeito, tá? Também encontrei uma correlação negativa e fraca entre depressão e idade, tá? O que significa que quanto maior o nível de depressão das pessoas, menor a idade dos participantes. E por fim, não por fim, né? Mas encontrei também uma correlação negativa e moderada entre depressão e sono, né? O que significa que quanto maior o nível de depressão da pessoa, menor a qualidade de sono, tá? E encontrei uma correlação entre idade e sono, que não foi significativa nesse caso aqui, tá? Ou seja, quanto maior a idade dos participantes, menor a qualidade de sono, mas não foi significativo e também nem teve uma magnitude aqui fraca, né? Uma magnitude muito fraca aqui entre idade e sono. Perfeito? Tá? Um ponto interessante que a gente vai verificar aqui é o seguinte, tá? A minha correlação principal é essa aqui, ó, estresse e depressão, que deu 0,55, ou seja, uma correlação moderada, ok? Porém, a idade, ela também tem uma correlação positiva com o estresse, no qual a gente tem uma correlação fraca de 0,28, né? E ela teve também, a idade, né, uma correlação negativa e fraca entre depressão, tá? O que mostra caminhos opostos em relação a essas correlações, ok? Então é o seguinte, enquanto o meu estresse aumenta, a minha idade aumenta. Porém, quando eu olho para a depressão, quando a minha depressão aumenta, a minha idade diminui, tá? Ou seja, a idade, ela está sendo uma variável aqui que eu suspeito que ela é uma variável supressora do efeito da minha depressão, tá? Porque as correlações aqui elas são opostas, elas estão em caminhos diferentes, né? Ela não está caminhando, ela não está agregando a variabilidade explicada em relação a depressão e estresse. Ela está diminuindo a variabilidade explicada entre depressão e estresse, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar a variabilidade explicada da idade da correlação entre estresse e depressão. E a gente vai ver se essa correlação ela vai aumentar o seu valor ou vai diminuir o seu valor, perfeito? A gente vai fazer isso a partir da correlação parcial, tá? Para fazer a correlação parcial aqui no Gmove é muito, muito simples, tá? A gente vem aqui em regressão, e aqui embaixo da matriz de correlação, que é onde a gente roda as nossas análises de correlação normalmente, né, a gente tem a opção aqui de correlação parcial,
e é nela que a gente vai clicar. Clicando aqui, a gente vai ter 2 locais aqui para a gente poder colocar as nossas variáveis, tá? Primeiro local, aqui em cima, a gente vai colocar as variáveis que a gente quer verificar de fato a correlação, a gente quer verificar a correlação controlando outras variáveis, né? No caso, né, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu quero verificar entre estresse e depressão, tá? Então vou colocar essas 2 variáveis aqui nessa correlação. E vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho aqui a correlação do coeficiente de Pearson, né, de 0,55, que foi o que eu encontrei aqui em cima, perfeito? E aí, né, eu quero controlar o efeito da idade, tá? No quadradinho de baixo aqui, eu tenho a opção de colocar aqui a variável de controle, né, que é a variável que eu quero retirar o efeito, né, da variabilidade explicada da minha correlação principal, tá? Então, se eu clicar aqui em idade e adicionar aqui, né, olha o que acontece com o meu coeficiente de Pearson, né? Ele aumentou, né? Então, enquanto na minha correlação anterior eu tinha um coeficiente de 0,55, né, quando eu retiro o efeito da idade, né, essa correlação ela aumenta, tá? Justamente porque essa idade aqui, ela estava demonstrando uma variabilidade oposta entre minhas 2 variáveis principais, né. Ou seja, o meu estresse, ele aumentava quando a minha idade aumentava, né. Ou seja, pessoas mais velhas ficam mais estressadas, né. Mas esse efeito, ele é oposto quando a gente olha para a depressão. Ou seja, quanto mais velhas são as pessoas, mais jovens são essas pessoas, né. Ou seja, quanto mais velhas são essas pessoas, menos depressivas são essas pessoas, tá. Ou seja, são efeitos opostos que estão sendo explicados aqui. E quando eu controlo, né, o nível de idade dos meus participantes, então é como se eu deixasse todos os meus participantes com a mesma idade na minha análise, né. Eu verifico que existe uma correlação muito forte entre estresse e depressão, ok? Então, é basicamente isso que a correlação parcial faz, tá? Vamos olhar agora em relação ao sono, né? O sono aqui ele tem um efeito diferente em relação à minha variável de idade, que é o seguinte, tá? As 2 correlações entre o sono, estresse e depressão, elas são negativas, ou seja, a gente não tem esse efeito oposto, né, entre uma e outra, tá? O que mostra para mim que essa variável aqui, pode ser que ela na verdade seja uma variável interveniente, tá? Que ela tem uma alta associação, né, com as minhas outras 2 variáveis aqui, e ela tem uma grande variância explicada entre essas 2 variáveis aqui. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui, né? E aí, se eu retirar esse efeito, o que será que vai acontecer, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise separada aqui, controlando o nível de sono dos meus participantes. Então, venho aqui novamente em regressão, correlação parcial, tá? Vou colocar aqui o estresse e a depressão como as minhas variáveis correlacionadas. Novamente, o coeficiente aqui deu de 0,55. Só que agora, em vez de controlar a idade, eu vou controlar o sono, tá? Olha só o que aconteceu, gente. O meu coeficiente, ele diminuiu, tá? O que mostra que a variável sono, né, ela tem um grande poder explicativo em relação tanto ao estresse quanto à depressão. E quando eu tiro, né, essa variável sono, eu perco capacidade explicativa entre as minhas variáveis, ok? Então, né, quando eu olho para a relação entre estresse e depressão, retirando, né, o sono dessa equação, né, eu diminuo a minha capacidade de associação entre essas 2 variáveis, o que mostra para mim que eu preciso considerar o sono para poder considerar o nível de estresse e depressão dos participantes. Quando eu olho para a idade, né, que foi esse efeito que a gente verificou aqui na nossa análise passada, o efeito é o contrário, né? A idade ela meio que bagunça os meus dados, ela deixa confuso, né, em relação a qual direção cada uma das variáveis vai. Quando eu tiro, né, quando eu padronizo meus participantes com todas as idades iguais, né, eu aumento o poder de explicação entre estresse e depressão, tá? A correlação parcial, né, ela pode ser feita com uma variável de controle, mas eu posso adicionar várias variáveis de controle, né? Ou seja, eu aumento a minha capacidade de verificar de forma mais verdadeira, de forma mais pura, a correlação entre estresse e depressão. Vamos ver o que vai acontecer se eu colocar então, né, as minhas 2 variáveis de controle ao mesmo tempo para poder verificar a relação, né, a correlação entre estresse e depressão, tá? Eu vou aqui novamente em regressão, correlação parcial, agora eu vou rodar uma terceira análise, né, no qual eu vou colocar a idade, né, a idade que aumenta o meu coeficiente de, correlação entre estresse e depressão, e vou colocar o sono que diminui, tá. Ou seja, agora eu tenho um coeficiente de 0,62, né, que ainda é maior, né, do que o meu coeficiente que eu encontrei na minha primeira análise de correlação simples, tá. E esse coeficiente aqui, né, de todos os modelos que a gente tem até agora, né, talvez ele seja o mais fidedigno, né, que ele demonstre de fato, com maior confiabilidade, qual o nível de correlação entre estresse e depressão, tá? Porque ele está considerando 2 variáveis aqui
que são importantes para poder explicar o nível de depressão ou de estresse dos meus participantes, ok? Então, se eu fosse fazer uma pesquisa, né, para poder verificar a correlação entre estresse e depressão, né, eu controlaria a idade e o sono, né? Então esse resultado aqui de 0,62, que é uma correlação de magnitude ali moderada a forte, né? Dentro da psicologia isso aqui inclusive é considerado bastante forte, né, uma correlação bastante robusta, né? Eu consigo demonstrar melhor esse efeito da correlação entre essas duas variáveis quando eu controlo a idade dos meus participantes e o sono do meu participante. Perfeito? Tá? Então, né, vamos fazer o seguinte, tá? Como todo vídeo, né, eu sempre gosto de mostrar para vocês como que a gente poderia relatar o resultado de uma correlação, ok? Então, como que faria para poder relatar o resultado de uma correlação parcial, ok? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui nessa abinha de texto aqui, perfeito? Ficaria assim, ó, então eu escrevo da seguinte forma: em uma análise inicial, observou-se uma correlação positiva moderada entre estresse e depressão, tá? Que foi essa correlação aqui, de 0,55, e que também foi significativa aqui com o p-valor, ok? No entanto, quando a idade foi controlada por meio de uma correlação parcial, a associação entre estresse e depressão aumentou substancialmente, aumentou para 0,72, tá? Indicando um efeito de supressão, ok? Isso significa que a variável idade, né, ela estava suprimindo o efeito de associação entre estresse e depressão. Quando eu controlo, eu aumento esse efeito, tá? Em contraste, né, aqui na minha análise secundária aqui, ok? Ao controlar a qualidade de sono, a força de associação diminuiu, né? Ela diminuiu aqui para 0,39, que é uma correlação fraca, né? Mais significativa, sugerindo que o sono atua como uma variável interveniente, certo? Então, o que é uma variável interveniente? É uma variável que ela tem grande capacidade explicativa, tanto em relação ao estresse, quanto em relação à depressão, né? Então, ela ajuda muito, né, a gente a entender o quanto a pessoa vai estar estressada e o quanto ela vai estar deprimida. Se eu igualo todos os meus participantes com o mesmo nível de sono, né, eu diminuo a força de associação entre essas variáveis, tá? E por fim, né, a gente tem aqui um controle tanto em relação a o sono quanto a idade, né? Eu poderia colocar aqui no meu textinho, ok? Então eu poderia escrever da seguinte forma, né? Por fim, quando controlado o sono e a idade, o resultado foi uma correlação moderada, positiva, entre estresse e depressão. E eu posso colocar aqui o meu R, né, que é o meu coeficiente de Pearson, que foi de 0,62. Vamos colocar aqui, ó, 0,62. E foi significativa com um p-valor, né, no caso aqui foi menor do que 0,001, né? Vou colocar aqui só 0,001, ok? Assim, aqui eu tenho a descrição perfeita em relação a essas três correlações, né, parciais, tá? Aumentando o meu poder de capacidade de verificar como que estresse se associa em relação à depressão, tá? Notem, né, que não é qualquer variável que eu posso colocar aqui dentro de uma correlação parcial. Eu preciso ter uma justificativa teórica bastante robusta para poder fazer aqui a minha correlação parcial, beleza? Ótimo. Gente, feito isso aqui, né, agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma correlação semi-parcial, tá? O princípio da correlação semi-parcial é basicamente o mesmo da correlação parcial, tá? Só que ela vai fazer o seguinte, tá? Em vez de eu diminuir o efeito da idade para as duas variáveis ao mesmo tempo, eu vou verificar o efeito, né, da supressão da idade para cada uma das variáveis individualmente, tá? Então eu vou retirar o efeito da variável idade somente para o estresse, e depois eu correlaciono o estresse com depressão, e eu vou tirar o efeito da variabilidade da idade, da depressão, e depois eu correlaciono depressão com estresse, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro quando eu mostrar aqui para vocês, ok? Então, direto ao ponto aqui, ó, eu vim aqui em regressão, correlação parcial, tá? Vou colocar aqui, ó, estresse e depressão, que são as variáveis que eu quero correlacionar e verificar a correlação entre elas. Vou colocar aqui a idade, né, como uma das minhas variáveis que eu estou controlando. Até agora não mudou nada em relação ao que eu fiz anteriormente. Só que aqui no ladinho, né, no Jamove, aqui a gente tem a opção, ó, tipos de correlação, parcial e semi-parcial, tá? Se eu clicar aqui em semi-parcial, o que ele vai fazer aqui agora é demonstrar dois coeficientes de correlação
dessas variáveis, ok? Então eu tenho aqui, ó, estresse e depressão, controlando, né, a idade somente para o estresse, ok? Então, quando eu controlo somente para o estresse, o meu coeficiente é de 0,67, tá? Ou seja, eu tiro a variabilidade explicada entre idade e estresse, e depois eu correlaciono estresse com depressão, ok? E aqui eu tenho somente a depressão, retirando o efeito da idade, correlacionado com o estresse, que foi uma correlação de 0,69, tá? Ou seja, eu consigo olhar isoladamente, né, para cada uma das minhas variáveis que estão sendo correlacionadas, o efeito isolado da variável idade, ok? Essa aqui é a correlação semi-parcial, perfeito? Ótimo, no geral é isso, né. Então se você tiver uma hipótese no qual você quer isolar somente, né, a idade do estresse ou da depressão, né, você consegue fazer isso através de uma correlação semi-parcial, tá. Você pode inclusive utilizar mais de uma variável na correlação semi-parcial. Então eu posso adicionar aqui o sono, ele vai fazer aqui um novo ajuste, né, um novo modelo aqui para poder, avaliar em relação a essas correlações, controlando agora não só a idade, mas idade e sono, né. Então eu vou retirar a variabilidade, né, da idade do sono da variável estresse e depois eu relaciono a variável estresse com depressão, tá? Aqui eu vou retirar a variabilidade da idade do sono da variável depressão, ou seja, eu retiro todo o nível de correlação entre essas variáveis e depois correlaciono a depressão com o estresse, tá? E aí eu vou ter esses coeficientes aqui de correlação, perfeito? Gente, por fim, né, em relação a essa aula aqui, né, que ela já está bem longa, tá? Eu queria mostrar para vocês que lembra que eu falei para vocês que eu preciso ter normalidade em relação aos meus dados, tá? Na correlação parcial, eu também tenho a possibilidade de fazer uma correlação não paramétrica, tá? Então, a depender do tipo de dados que vocês tiverem, vocês podem rodar aqui uma correlação parcial utilizando o coeficiente de Spearman, tá? Então, você vai ter uma variação em relação a esse coeficiente aqui, considerando que você tem pelo menos uma variável que não é paramétrica, ok? Eu fiz, né, considerando somente o coeficiente de Pearson ali no começo, porque eu queria mostrar para vocês que o pressuposto geral da correlação parcial é que você tenha normalidade entre os seus dados. Mas se você não tiver normalidade entre os seus dados, né, você pode de fato, né, colocar um coeficiente de Pearson aqui numa correlação parcial, tá? Ou, né, se você estiver utilizando dados ordinais, né, no qual você tem muitos repetições entre os seus dados, você pode rodar aqui uma correlação de Kendall, tá? Então você pode configurar aqui, ó, nos seus coeficientes de correlação, qual é o tipo de correlação que você vai fazer aqui na correlação parcial, tá? Então, de certa forma, a correlação parcial, ela é de fato uma correlação mais robusta, né, em relação às correlações anteriores, porque você está excluindo o efeito de variáveis que podem estar confundindo os seus resultados em relação à sua correlação, tá? Gente, espero que tenha feito sentido, tá? Já é um vídeo um pouquinho mais avançado aqui, já ajuda vocês a entenderem um pouco em relação a como funciona uma regressão, por exemplo, ok? No próximo vídeo, a gente volta a falar em relação a outros tipos de associação entre variáveis aqui dentro do Jamovi, né? Como, por exemplo, testes de associação entre variáveis que são variáveis dicotômicas ou categóricas, né? Como, por exemplo, o teste Q-quadrado ou o teste exato de Fisher. Perfeito? Tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse vídeo aqui, né, vocês podem deixar no comentário, tá? Eu vou deixar alguns textos na descrição do vídeo para que vocês possam tirar dúvidas e entender um pouco melhor em relação ao que é uma correlação parcial ou semi-parcial, tá? Novamente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.